Porque a segunda rodada da pesquisa eleitoral da Consulta em parceria com a Tribuna do Norte, gente, aponta que o candidato do partido União Brasil a prefeito de Natal, o deputado federal Paulinho Freire, mantém a dianteira no segundo turno das eleições com 56,1% dos votos válidos contra 43,9% da candidata do PT, a deputada federal Natália Bonavides, numa vantagem de 12,2%. A penúltima sondagem eleitoral da Tribuna do Norte, feita em parceria com o Instituto Consulte, porque a terceira vai ser divulgada na edição do sábado, às vésperas do pleito, e no último prazo aí, essa data é o último prazo permitido pela Justiça Eleitoral, a pesquisa simulada mostra que o candidato Paulinho Freire mantém a liderança estável, com 50,6% das intenções de votos dos 575 mil eleitores de Natal, enquanto a candidata Natália Bonavides aparece com 39,6%. Ou seja, 11 pontos percentuais a menos do que o adversário. Essa mesma pesquisa, registrada sob o número RN 04536/2024 no Tribunal Superior Eleitoral, mostrou na estimulada que Paulinho Freire estava com 52% e Natália Bonavides com 35%. Os indecisos eram de 4,5% e não votariam em nenhum deles 8,5%. Conosco, mais uma vez, o diretor da Consulte, Paulo de Tarso. A gente vai explanar essa pesquisa que traz aí as vésperas. Faltam 3 dias para as eleições, mas teremos uma nova pesquisa, não é isso ainda? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Quem nos assiste, quem nos ouve, né? É um prazer estar aqui novamente falando de mais uma pesquisa. Essa agora, aí podemos dizer que estamos numa reta final. São 3 dias. Não digo que tudo pode acontecer, inclusive nada não. Porque tudo pode acontecer, não tem esse negócio. Né? Mas estamos confiantes nos nossos resultados, até pela sequência de pesquisa que nós temos e de mostrar, de noticiar a coisa concreta e que tenha essa credibilidade que a Consulta tem há 37 anos. Porque o Instituto de Pesquisa torce para que os números estejam corretos. É bom que o pessoal pense isso. A torcida é para que os números estejam corretos. Nem tanto. Eu fui proibido de falar besteira hoje aqui sobre números de pesquisa de outros institutos. Sim. Mas me revolto. Porque... Vou dar um exemplo. Parnamirim. Estava comentando agora com vocês. Nós tínhamos essa mesma sequência que a gente tem em Natal, tinha em Parnamirim. E dava uma eleição muito apertada. Há pouco menos de 10 dias da eleição, o Instituto botou 23% para a candidata, que venceu, inclusive, a eleição. 23%. As nossas pesquisas eram um empate, ela na frente 2 pontos, 3 pontos e assim. Outro instituto botou 18, outro 13, ou seja, a coisa... E brigavam e tal. Mas a sequência da consulta eram 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. E foi o que aconteceu na reta final da pesquisa. Então eu pergunto, levaram a sério esses outros institutos que botaram 23% uma candidata que ganhou apenas com 2, 3%. Eles estavam levando a sério as pesquisas? Não estavam. Não estavam. Estou falando como professor de estatística, professor de sala de aula, não é estatístico não. Professor de estatística de sala de aula, ensinando técnicas de pesquisa. Não existe de um dia para o outro você tirar 23 pontos. Paulo de Tarso, então vamos analisar agora os números da pesquisa que estão na edição de hoje do Jornal Impresso Tribuna do Norte, que a gente traz aqui nesse bloco Eleições. Qual a avaliação desses números da quinta-feira? Olha, eu acho que há uma consolidação em uma liderança de Paulinho Freire, com uma diferença que passa dos 10 pontos. Né? Temos uma outra avaliação e a máquina dos dois lados estão trabalhando muito. E isso eu acompanho também para saber o termômetro da cidade, para poder distribuir minhas entrevistadoras, não errarem as distribuições, as áreas geográficas da cidade, nesse sentido. Eles estão trabalhando muito. Pode haver flutuação sobre o número de hoje, mas há uma tendência muito forte para Paulinho Freire. Claro, como se fosse o caso de Natália com esse percentual liderando, ela teria uma tendência muito forte para ela. Mas o caso de hoje, quem leva essa vantagem e estaria levando era Paulinho Freire. Não que esse número aí seja o da urna. Esse número terminou ontem pela manhã. Todos os candidatos com suas lideranças estão ocupando a cidade que a gente está vendo. E pode acontecer alguma coisa, mesmo que os nossos percentuais de brancos, nulos e indecisos estejam 10%. 10% ainda pode migrar para um dos candidatos. E a consolidação do voto? Você tem uma outra tela também que mostra aí os eleitores que... Aí é a confiança do voto. A confiança, né? A confiança sim, tem a consolidação do voto também. Você votaria com certeza, poderia votar ou não votaria de maneira alguma. Nós temos essa informação. Né? Aquele último gráfico aí. Exatamente. A preferência do eleitor, né? E a rejeição.
como também a confiança de quem vai ganhar. Então a gente colocou também ou seja, amarra mais ou menos a ideia do que tem o eleitor hoje em Natal, na cabeça do eleitor de Natal. Paulo Tasso, com relação aos números que foram consolidados, claro, na eleição do primeiro turno, a gente viu que ambos os candidatos tiveram um crescimento e Natália Bonavides teve um crescimento maior do que de Paulinho Freire em números percentuais. Se não me engano, Paulinho Freire... Se a gente olhar a última pesquisa da semana passada para cá, né? Exatamente. Isso tem alguma coisa a ver? Acredita é possível perceber que isso tenha sido fruto da movimentação, das movimentações recentes e da presença do presidente Lula? Olha, eu falo sobre o primeiro número. O primeiro número de Paulinho Freire pós primeiro turno, ele veio numa emoção de que um percentual de que ele nem esperava, o eleitor não esperava que ele tivesse no primeiro turno. E veio embalado, inclusive... Ele tinha um limite de 41%, 42%, teve 44%. Então ele vinha embalado nessa euforia. E deu uma diferença, eu acho que a gente teve aqui com 59% para ele, na época, na primeira pesquisa. E agora a coisa acomodou em relação, não é a primeira que nós temos com esse percentual, nós temos outras pesquisas que não podemos divulgar, mas pesquisas internas, que dá esse percentual aí de entre 11% e 12% hoje. Na eleição do primeiro turno, os votos válidos eles foram encerrados com os seguintes percentuais. 44 a 28, né? E agora está de votos válidos. 56 a 43. Então, Paulinho cresceu 12, Natália cresceu 15 aproximadamente. Então, na divisão de votos, dos votos de Carlos Eduardo, Natália tomou uma vantagem desses votos e também no número de brancos e nulos. Para onde migraram mais? Eu acredito que Natália esperava pegar mais votos de Carlos Eduardo do que pegou. Quem pegou mais os votos de Carlos Eduardo? Foi Natália Bonavides, foi. Não tenha dúvida. A gente tem esses cruzamentos de quem não votou no primeiro turno e para quem migrou com o crescimento dos dois. Isso é um dado importante, mas na verdade não foi divulgado, né, na pesquisa. Não, acho que isso é para pesquisa interna. Os cruzamentos são internos, ali Sim. A gente faz tal. Né? Mas a gente dá uma olhada para onde seguiriam mais os votos. A gente vê até pelo crescimento dos dois. E vieram de onde? Vieram de quem não está mais na disputa, que seria no caso é Carlos Eduardo. Tá? Ela pegou mais. Agora, como eram, queira ou não, já foram parceiros, não estavam ali se degladiando como estavam junto com Paulinho Freire. Era de se esperar que migrassem mais para ela, o grupo de Natália, eu acho que esperava mais do eleitor de Carlos Eduardo. Paulo Tasso, você falou também sobre as estruturas que estão trabalhando, tanto a estrutura da prefeitura quanto do governo do estado, são dois, não tem ninguém com pouca condição. A eleição das estruturas. A eleição bem estruturada. Como é que uma pesquisa pode fazer essa medição? Porque a gente sabe que no dia da eleição, o pessoal chega com um bloco na rua, para dizer o mínimo, e pode fazer uma diferença. Como é que as pesquisas podem prever esse tipo de movimentação? É possível? As pesquisas em si, numericamente, tecnicamente, não. Mas a gente tem um controle sobre... Vamos dar um exemplo. Ontem à tarde, nós fizemos uma boa coordenação em relação à distribuição da pesquisa que foi a campo ontem à tarde mesmo, para publicarmos no sábado. E a gente acompanha de ontem à tarde para hoje, amanhã e tal, onde nossos entrevistadores estão e como está se comportando o bairro. E elas passam essas informações do que está acontecendo no bairro. Então, movimentação de vereadores, movimentação de pessoas só com camisas, mas ninguém sabe de onde veio, batendo nas portas. Então a distribuição é feita pela movimentação final dos candidatos, pelas áreas onde eles vão passar ou não? Ninguém quer saber onde é que o candidato andou. Não interessa. Né? Interessa o quê? A dificuldade que tiveram nessa pesquisa que está sendo publicada no bairro de Mãe Luísa. Por quê? Porque a rua principal de Mãe Luísa, que chama... Que é a João 23. Estava as bandeiras de Natália, juntamente com os postezinhos de Paulinho Freire. E ali começou a movimentação e a guerrilha dos eleitores dali. E teve dificuldade. Teve que mudar de horário, esperar que aquilo acalmasse, procurar ruas paralelas, sair daquela principal para Guanabara e tal. Então, elas mesmas têm que ver isso em campo, com o coordenador olhando, para que não tenha influência nenhuma. Paulo, Natália apresentou uma rejeição acima de 50%. Eu não tenho lembrança, estava procurando aqui. 52 na passada. 52 na passada. Então ela acabou diminuindo, né? Eu ia perguntar se todos esses fatores que estão acontecendo durante... todos esses fatores que estão acontecendo durante essa semana, o fato dela vir aí como coautora daquele projeto de furto com necessidade, influenciaram também nessa rejeição. Na entrevista passada, eu disse duas coisas que podem influenciar. O marketing
e a mobilidade de quem trabalha junto com eles, né, com a equipe de campo. É a mobilidade da equipe, ou seja, mas o marketing bateu muito pesado nesse sentido e aproveitaram isso aí. Como eu não sou marqueteiro, mas tantas propostas que podia, mas eu assisto todas as noites uma qualitativa. Então a gente escuta tantas propostas que tem para Natal, por que frisar numa terceira ponte, que já foi até abortada, uma que ia ser feita no final da Amor Gouveia e não saiu, né? Terceira ponte. Mas não está no plano de governo essa proposta, viu? Essa proposta não está no plano de governo de Natália, né? Ela entrou agora no segundo turno. Foi. Paulo, e ele chamado de candidato. Paulo de Tarso, diretor do Instituto Consulte. Com relação às lideranças, qual é o grau de influência de Fátima Bezerra e de Álvaro Dias para os dois candidatos? Vocês conseguiram medir isso? Sim, então, mas vamos falar então, eu não posso dizer a minha opinião, mas eu tenho como puxar essas informações mediante o que é apresentado na televisão, certo? Dos programas eleitorais, que a gente assiste todos os dias, tem que assistir porque é das qualitativas. O que é que acontece? Você vê Álvaro Dias na programação de Paulinho? Não. Não vê na de Fátima, também não. Mas a campanha de Paulinho explora muito a Fátima como a pessoa, o braço direito de Natália. Mas Fátima apareceu na propaganda no segundo turno, a presença dela no palanque de Natália foi maior do que no primeiro turno. De rua, nos flashes, sim, alguma coisa assim. Sim, é porque palanque hoje é o mínimo, né? Os candidatos optaram muito mais pelo pé no chão, tanto Paulinho quanto Natália. Deu margem para que a campanha de Paulinho explorasse mais isso do que a de Natália explorasse Álvaro Dias com Paulinho. Álvaro apareceu, eu acho que 1 ou 2 depoimentos nesse segundo turno só. Pelo menos nas qualitativas que a gente assistiu, nos programas eleitorais que a gente assistiu. Paulo Tasso, ainda está previsto para essa reta final um debate entre os candidatos. Queria saber até que ponto um debate como esse pode causar uma reversão desses números. O que tem que ser de grave dito? Eu vou falar como eleitor e como cidadão. Qual é o horário desse debate? 10 da noite. 0. Não vai ter influência zero nenhuma. Ponto. O debate é na sexta-feira. Eu pergunto, quem danado de 10 da noite de uma sexta-feira vai parar para escutar um debate? Que não começa de 10 da noite. Você está vendo 3 aqui que vão. Na verdade, 4, 5 que vão aqui. A gente está vendo também uma semana bem promovida pela candidata Natália Bonavides e muitas presenças, né, de ministros, nacionais, né? de João Campos. Como é que você acredita, com a sua experiência, como é que você acredita que também podem influenciar nesse resultado? Eu tenho 2 opiniões, uma pessoal e a outra que eu não posso dizer aqui. A pessoal é 0. Quem danado conhece João Campos? Estou perguntando para o ouvinte. João Campos, prefeito de Recife. Agora, né? Sabe. Também, ou seja, mas faz parte de trazer as lideranças e tal. Vamos supor, é mais fácil conhecer o Alisson do que João Campos. Então, na sua opinião, o que fez assim, nessa última semana essa tendência de crescimento de Natália acontecer em detrimento da de Paulinho? Aquela migração que a gente tinha com 14% na eleição, na pesquisa passada, de brancos nulos indecisos, ela migrou mais para a Natália. Aquele pessoal ali já podia ter, eu acho que deve ter votado em Rafael Mota ou Carlos Eduardo, migrou mais para a Natália. Mesmo não conseguindo diminuir um percentual de 12% de diferença. Paulo, outra dúvida que se tem também, porque no primeiro turno a gente teve a eleição para vereador, e vereador empurra o povo para a urna, né? Na verdade, puxa pelo braço literalmente. Isso. E nesse segundo turno, a gente não tem, boa parte dos candidatos eleitos estiveram ao lado de Paulinho Freire, estão ao lado de Paulinho Freire, e também do lado de Natália vieram essas lideranças de fora, enfim. Como você acredita que a ausência dos vereadores nessa disputa pode ter uma influência no número de abstenções de pessoas que não vão votar? O que a gente tem em fazer as campanhas são as mobilizações dos vereadores dos bairros. Sai daqui desse bairro que está vindo a mobilização ali. Ou seja, eles não pararam não. Inclusive até, eu não sei a importância tanto quanto, mas os deputados estaduais também de ambos os lados. Estão atuando. Nesse momento estão. Eu não sei se eles têm a importância que o vereador tem. Pois é, ontem eu estava falando aqui, a próxima notícia do nosso jornal, o plenário da Assembleia Legislativa praticamente se transformou no plenário da Câmara Municipal, né? Porque os discursos totalmente voltados para a eleição de Natal, né? Lembraram de Natal, né? Agora. Porque a disputa era muito mais no interior, eles cada um na sua base falando com relação aos debates, o ouvinte participa e diz o seguinte, será, Paulo, que quem não assiste o debate não se liga na repercussão que o debate tem no outro dia? Os recortes? Quem faz o melhor recorte? Olha, eu estou falando desse último debate agora.
Por quê? Porque no último debate que vai ter na sexta-feira, a veiculação de cenas e tal só tem uma parte do sábado. Vai ser muito pouco tempo antes da eleição para se discutir um debate da sexta-feira. Devem ter temas importantes, devem ter discussões importantes, mas vamos dar no meu é muito mais importante se fosse na quinta-feira. Aí teria uma repercussão na sexta e o sábado. Mas uma sexta-feira de 11 horas da noite, meia-noite, para prepararem matérias, prepararem vídeos, prepararem isso para veicular no sábado, é menos proveitoso do que se fosse antecipado para uma quinta-feira. Para a pesquisa que vai ser divulgada na tribuna na edição de sábado, quantos entrevistados? 1.000. Mesmo contingente? Mesmo contingente, com rodízio somente dos entrevistadores dos bairros. Muito bem. Paulo de Tarso, diretor da Consulta, a gente lhe aguarda, viu? Não, no caso, a gente não, porque é no sábado. Vai vir pra cá, aguarda a Mas pesquisa. domingo, se você puder participar do nosso plantão de apuração, vai ser ótimo. Já faça o convite. Não, a gente ligou da outra vez, mas ele estava em alto mar, provavelmente. Estou navegando em águas mais tranquilas, hein? Não, sexta-feira, antes do debate, a tribuna terá em mãos a pesquisa para preparar a matéria para o sábado. Valeu, Paulo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Gente, são 8h31. Repita. 8h31. A gente vai fazer só um intervalinho.